O mundo está em um momento bem delicado. Na Ucrânia, bombas caem enquanto alianças são testadas. Na Ásia, as tensões entre China e Taiwan só aumentam. E a guerra entre as Coreias todo dia ameaça explodir. Para tudo isso que está acontecendo, ainda temos os Estados Unidos em todas essas frentes. Você sabia que desde o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo nunca esteve tão próximo de um confronto militar em escala global? Enquanto assistimos essas tensões escalarem na Ucrânia, no Estreito de Taiwan e na Península Coreana, a pergunta que todos têm se feito é: será que estamos realmente diante da Terceira Guerra Mundial? De um lado, temos uma Rússia cada vez mais agressiva na Europa. Do outro, uma China determinada a recuperar Taiwan e expandir sua influência no mundo. E no meio de tudo isso, uma Coreia do Norte totalmente imprevisível. Para completar ainda mais essa situação, temos os Estados Unidos querendo manter a sua posição de potência global predominante. Vendo alguns vídeos, eu comecei a me perguntar: qual é realmente o papel dos americanos nessas frentes de batalha? Estão ajudando, mediando ou influenciando tudo isso? Hoje, vamos descobrir como as tensões crescentes entre várias partes do mundo podem se tornar uma nova guerra mundial. No momento em que gravo esse vídeo, o cenário atual é de uma Rússia que começou a utilizar na guerra com a Ucrânia seus novos mísseis intercontinentais. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли... Já no Estreito de Taiwan, a China há poucos dias fez inúmeras manobras militares perto da ilha. E na Península Coreana, a Coreia do Norte, além de enviar soldados para lutar na guerra da Rússia contra a Ucrânia, segue fazendo inúmeros testes de mísseis nucleares. Uma das coisas que eu fiquei me perguntando quando eu fui pesquisar esse assunto é quais são os fatores que estão alimentando essas tensões e qual o papel de cada país envolvido. Sabe que já faz um bom tempo que eu percebo que as notícias têm apontado muito esses conflitos. Cada vez mais as coisas parecem estar ficando mais preocupantes. A ameaça só aumenta. O que de verdade está acontecendo na Ucrânia e por que está acontecendo? Na China, a principal pergunta que vem à cabeça é por que uma ilha tão pequena tem tanta relevância para eles estar a ponto de entrar numa guerra. Já na Coreia, as perguntas que eu mais me fiz: por que elas ainda estão em guerra e por que se odeiam tanto? E além de tudo isso, qual é o interesse dos Estados Unidos em todos esses lugares? Depois de ler um pouco sobre cada uma dessas coisas, percebi que não dá para entender sem voltar no tempo e ver a história política de cada lugar. Na Ucrânia, a gente tem que voltar para o colapso da antiga União Soviética em 1991. A primeira explicação que tive foi que o atual presidente, o Vladimir Putin, quer restaurar o antigo império. Outra explicação que encontrei é que a Ucrânia estava a caminho, estava indo em direção a se tornar um membro da OTAN, que é uma aliança militar. O objetivo dela é manter a paz e a segurança para os seus membros. Essas duas coisas ainda se conectam, porque a expansão territorial da OTAN, se chegasse na Ucrânia, estaria numa divisa clara com a Rússia. Ou seja, a zona de influência dos russos ia diminuir ali por volta dos seus países vizinhos. Outra explicação que eu acabei encontrando, isso vindo do lado dos russos, tá? Foi que estava havendo genocídios de russos em territórios ucranianos. Mais precisamente nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. O governo russo diz que a operação militar só foi mobilizada para desmilitarizar e desnazificar o país. Para ser honesto, depois de ver várias coisas, acho que nunca vamos saber o real motivo por trás da invasão. Para alguns, esse conflito não é apenas territorial, ele representa algo mais. Ele é um choque entre a democracia e um regime totalmente autoritário. Um país que foi injustificadamente invadido e agredido. E apenas isso motivou a intervenção americana na guerra. Eu acho bem difícil, tá, que seja só isso. Quando eu procurei no site do Departamento de Estado americano, eu achei o seguinte trecho: os Estados Unidos, nossos aliados e nossos parceiros em todo o mundo estão unidos em apoio à Ucrânia em resposta à guerra premeditada, não provocada e injustificada da Rússia contra a Ucrânia. Não esquecemos a agressão anterior da Rússia no leste da Ucrânia e a preocupação após sua tomada ilegal da Crimeia em 2014. Os Estados Unidos reafirmam seu apoio inabalável à soberania e integridade do território da Ucrânia, dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, estendendo-se às águas territoriais. A Ucrânia é um parceiro estratégico
estratégico regional essencial que empreendeu esforços significativos para modernizar suas forças armadas e aumentar sua interoperabilidade com a OTAN. Continua sendo uma prioridade urgente de assistência à segurança fornecer à Ucrânia o equipamento que ela precisa para se defender da guerra da Rússia. Porém, depois de ler alguns artigos, uma explicação me chamou a atenção. É que os Estados Unidos não estão ali para lutar pela democracia, e sim para frear o avanço russo que poderá acontecer se ele tomar a Ucrânia. Na prática, isso quer dizer que eles só se envolveram porque acharam uma ótima oportunidade de desafiar e enfraquecer os seus principais rivais. Agora, quando a gente viaja para as Coreias, a coisa é um pouco diferente. A guerra deles, teoricamente, nunca acabou. Na prática, eles vivem desde 1950 em conflito. Durante a Segunda Guerra Mundial, todo o território ali foi dominado pelo Japão. E com a queda dos japoneses, o norte foi invadido pelos soviéticos e o sul pelos americanos. Assim, se formou dois governos politicamente diferentes. Na época, a União Soviética acreditava no regime socialista e os Estados Unidos no regime capitalista. Assim, a Coreia do Norte abraçou os ideais soviéticos e a Coreia do Sul os ideais americanos. Em 1950, a Coreia do Norte invadiu a do Sul e oficialmente a guerra entre as Coreias começou. E em 1953, com a mediação da ONU, houve um armistício, que nada mais é que um acordo de suspensão desses embates. Mas na prática, mesmo com uma economia subdesenvolvida e um regime totalmente autoritário e fechado, a Coreia do Norte seguiu desenvolvendo seu lado militar, tanto que em 2006 realizou seu primeiro teste nuclear e desde então seguiu desenvolvendo essas suas armas, o que tem colocado cada vez mais instabilidade na região, principalmente porque o regime de Pyongyang tem o apoio da China e da Rússia, o que torna ainda mais imprevisível as ações do seu líder supremo. Aqui há alguns motivos claros do porquê existe o envolvimento americano no conflito. O primeiro deles é que desde a divisão da península, os norte-coreanos já estavam contra os Estados Unidos. Fora esse motivo, há inúmeras sanções econômicas que eles impuseram ao norte e também pela clara posição de desnuclearização da Coreia do Norte. Realmente é uma situação bem complexa e tensa que ocorre, até porque os Estados Unidos também têm um tratado de defesa mútua com a Coreia do Sul. Por fim, ainda temos a batalha pelo estreito mais disputado do mundo. Taiwan é outro ponto central das tensões globais. Desde que o governo chinês se consolidou em Pequim, que ao fim colocou no poder o Partido Comunista Chinês e fez com que o Partido Nacionalista fosse para a ilha de Taiwan. As coisas ali têm sido bem complicadas. A China alega que a ilha é apenas um governo rebelde e que deve voltar a fazer parte da sua ordem. Já Taiwan alega que é um governo totalmente independente e que é uma nação soberana. O que mais põe fogo nessa situação é que a ilha de Taiwan, ao longo do tempo, foi ganhando importância geopolítica e principalmente econômica no mundo, sendo uma das principais fabricantes de chips semicondutores do planeta. Para se ter uma ideia, Taiwan produz 50% dos chips comercializados de todo o globo e tem mais de 90% dos chips de alta tecnologia. Aqui, eu acho que eu não preciso nem explicar por que os americanos estão tão envolvidos, né? Com os Estados Unidos reforçando seu apoio a Taiwan, incluindo visitas de alto nível e acordos de armas, a China intensificou suas demonstrações militares. As tensões no estreito não são apenas regionais, elas têm o potencial de desencadear um conflito global entre as grandes potências. Uma coisa que ficou claro para mim é que aqui não é apenas a soberania de Taiwan, mas o controle de rotas comerciais vitais e a liderança tecnológica global que importa. Eu sei, faltou explicar muitas coisas históricas sobre cada um desses conflitos, mas vamos lembrar que esse vídeo não é sobre eles, mas sim sobre como tudo isso se conecta. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm assumido o papel de polícia global. Não que isso seja sempre bem visto, tá? Por um lado, os Estados Unidos fornecem suporte militar e econômico a países como Ucrânia, Coreia do Sul e Taiwan, garantindo a sua segurança. Por outro, suas ações frequentemente alimentam ainda mais essas tensões. A questão é,
Até que ponto o envolvimento dos Estados Unidos impede conflitos e até que ponto eles podem provocar reações que ampliam tudo isso? No fim, o que liga esses conflitos é uma disputa pelo controle, seja de território, recursos ou ideologias. E todos esses pontos de tensão têm algo em comum: o potencial de escalar para um confronto que pode envolver várias potências globais. A real é que essas crises não estão isoladas, elas fazem parte de uma dinâmica global onde as ações em uma região podem ter repercussões em todo o planeta. Quando comecei a analisar esses conflitos, uma pergunta me intrigou. Fora os americanos, o que mais conecta todas essas guerras? Por exemplo, a invasão da Ucrânia pela Rússia não é apenas uma questão europeia. Ela envia um sinal para a China, que observa a reação do Ocidente antes de tomar medidas mais ousadas contra Taiwan. Quando os Estados Unidos fornecem armas à Ucrânia ou realizam exercícios militares perto de Taiwan, isso envia uma mensagem clara de apoio aos aliados, mas também provoca respostas agressivas dos adversários, como os testes de mísseis da Coreia do Norte ou as manobras militares da China. E quanto à economia, descobri que por trás de cada conflito há disputas econômicas profundas. O controle de Taiwan, por exemplo, é também uma luta pelo domínio da produção de semicondutores, essenciais para a tecnologia moderna. A economia global é um motor fundamental para essas tensões, e à medida que as disputas por recursos e tecnologias aumentam, o risco de conflito armado também cresce. Agora, depois de juntar todas essas peças, ficou claro que estamos lidando com um efeito dominó. Algo alarmante que eu percebi é que esses conflitos não estão mais isolados. Tanto que há uns dias atrás, a Coreia do Norte e a Rússia assinaram um tratado de apoio militar e econômico. Isso para contrapor o reforço militar americano na Ásia. Inclusive, hoje já se fala em soldados norte-coreanos lutando na Ucrânia pela Rússia. Do lado russo, a narrativa oficial é que a invasão da Ucrânia é uma defesa contra o avanço da OTAN. Para Putin, permitir que a Ucrânia se alinhe ao Ocidente representa uma ameaça direta à segurança da Rússia. Mas para o Ocidente, essa justificativa não passa de uma fachada para ambições imperialistas. Para a China, Taiwan é uma parte inalienável do seu território. O governo chinês vê a reunificação como um objetivo histórico legítimo, muitas vezes comparado à reunificação da Alemanha. Mas o que Taiwan considera uma reunificação é, na verdade, uma violação da sua soberania. Na Península Coreana, o regime da Coreia do Norte afirma que seus testes de mísseis são uma resposta às ameaças dos Estados Unidos. Para Pyongyang, o desenvolvimento nuclear é uma garantia de sobrevivência. A pergunta é: até que ponto as ações de Pyongyang são defensivas e até onde elas vão como parte de uma estratégia para forçar algumas concessões internacionais? No fim, tudo isso me revelou que os conflitos internacionais são muito complexos. Cada lado tem a sua narrativa, seus interesses e até suas justificativas. A questão permanece: será que vamos evitar que isso chegue a um ponto sem retorno? Agora que eu revelei tudo o que eu aprendi, outra pergunta surgiu: o que o mundo fará a partir de agora para evitar ou entrar de vez na Terceira Guerra Mundial?